Boa noite com Jesus. Pela graça de Deus, nós podemos ter alguns minutos de meditação na palavra de Deus, na mensagem do profeta desta era. E aqui no livro de São João, capítulo 16, verso 27 e 28, diz: Pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes, e credes que saí de Deus. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Na mensagem do profeta de Deus, Perguntas e Respostas, número 2, parágrafo 106, o irmão Brana diz, parágrafo 107, agora, essa coluna de fogo é o Logos que saiu de Deus. Foi exatamente o que nós acabamos de ler, o Senhor Jesus Cristo falando que saiu do Pai. Ele veio ao mundo, mas ia deixar o mundo e voltaria para o Pai. Então essa coluna de fogo que foi fotografada sobre a cabeça do profeta desta era, é o Logos que saiu de Deus. O Logos, o qual efetivamente é o atributo da plenitude de Deus. Quando Deus se converte, a forma em que podia ser visto. Isto era a unção do grande Espírito que saiu, descendo, vindo, Deus o Pai, o Logos que esteve sobre Israel, ele era santo, ele não levava pecado, tinha que haver uma oferta de sangue no Éden mesmo. Então aquele Logos se encarnou e habitou entre nós. E onde habitou este Logos? Num corpo humano, que era o sacrifício. No livro de João, capítulo 1, diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O irmão Brana, ele fala na mensagem A Deidade, que este Logos, o Senhor Jesus Cristo, ele parou numa plataforma invisível lá no princípio e disse: haja. E começou a criar todas as coisas. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seus, e os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus.
E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Este Verbo, este Logos, ele habitou num corpo humano chamado Jesus. Ele criou um corpo no ventre de Maria, um óvulo fertilizado, não tinha nada de Maria, era 100% do Espírito Santo. E ele habitou neste corpo, ele se manifestou em carne, para ser o sacrifício provido por Deus, para que ele pudesse resgatar o povo caído, os filhos de Adão que haviam caído. Agora o Logos de Deus estava no corpo humano. Lá no Velho Testamento, este Logos, ele se manifestou em várias formas. Ele apareceu como Elohim, ele apareceu como Melquisedeque, foram aparições deste Logos. Ele apareceu como capitão do exército de Deus para Josué, mas chegou a hora que ele mesmo veio em carne humana, ele mesmo nasceu, cresceu, brincou, trabalhou, sorriu, chorou, sentiu cansaço. Aí estava o Logos de Deus, sentindo o que o homem sente, passando por aquilo que o homem passa. Aí estava o Logos de Deus, vivendo como um ser humano. Para depois poder compadecer-se deste ser humano. Por esta razão o profeta diz que ele nos entende. Quando você ora, quando você chora, quando você clama, ele entende a sua dor, ele entende o seu clamor, ele entende a sua lágrima, porque ele passou por isso aqui na terra. Então o profeta diz: então aquele logo se encarnou e habitou entre nós, e onde habitou este Logos? Num corpo humano que era o sacrifício, toda a plenitude da divindade. Este Logos habitou em plenitude em um corpo humano. Quando o homem foi feito à imagem de Deus, e então Deus desceu a imagem do homem para redimir o homem. O homem foi criado à imagem de Deus, o homem espírito, mas chegou a hora do Deus espírito descer à imagem do homem carne, para poder redimir este homem. Isso uniu a Deus e o homem. Os céus e a terra se abraçaram e se beijaram um ao outro, quando aquela criancinha, chamada Senhor Jesus Cristo, ela nasceu. Quando este Logos veio em carne humana, se materializou em carne humana, ali estava os céus e a terra se abraçando. Deus e o homem se abraçando um ao outro, como paternidade e filiação, quando logo se encarnou e habitou em nosso meio. Jesus disse: vinde Deus, e vou para Deus. Mas quando ele foi para o Calvário e foi sacrificado, ele voltou para aquela coluna de fogo. O apóstolo Paulo, no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, ele indo pelo caminho de Damasco,
Vamos ler a partir do verso 1. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse algum deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisses presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões. Esta mesma coluna de fogo apareceu para Saulo lá no caminho de Damasco, e ele foi transformado a um Paulo. Mas aqui o profeta continua: Jesus disse: vim de Deus e vou para Deus. Está isto correto? Depois de sua morte, sepultura, ressurreição e ascensão, quando o corpo foi assunto e assentou-se à destra de Deus. Agora não quero dizer que Deus tem uma destra. Deus é um espírito. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Porém, a destra significa em poder e autoridade de Deus, do qual toda a família no céu e na terra toma o seu nome. Efésios 3,15. Tudo na terra é nomeado e submisso a Ele, em um nome sobre todo nome, Jesus Cristo. Agora, este Logos que havia nele, o qual era o Espírito de Deus, a unção, por meio da graça santificadora do sangue, trouxe a muitos filhos a Deus, que estão ungidos com este mesmo Logos. Este Logos, ele se repartiu lá no dia de Pentecostes. Joel profetizou, livro de Joel, vamos abrir nossa Bíblia em Joel capítulo 2, verso 28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O Espírito Santo, este Logos, se repartiu lá no dia de Pentecostes, trazendo muitos filhos a Deus. Agora o irmão Brana, ele continua dizendo: agora no dia de Pentecostes ele desceu, essa coluna de fogo, e se espalhou nesta forma, e línguas de fogo se assentaram sobre cada um deles. Não suas línguas, mas línguas de fogo pousaram sobre cada um deles. Um grupo escolhido e selecionado, identificado por esta coluna de fogo. Deus, o Logos, se derramou no homem, não numa pessoa. Ele está em sua igreja universal.
Este Logos, lá no Velho Testamento, ele estava sobre uma nação, porque todos estavam em um mesmo lugar. Mas agora este Logos, que foi fotografado sobre a cabeça de William Branham, foi derramado sobre a igreja universalmente. A igreja tem esta coluna de fogo sobre si, povo escolhido, eleitos escolhidos, tem este sinal de Deus sobre suas almas. Esta é a razão pela qual ele disse: as obras que eu faço, vós também as fareis mais que estas vós fareis. Deus foi contido e confirmado num homem, Jesus Cristo, porém agora ele está contido e confirmado em toda a igreja universal do Deus vivo. Toda a igreja universal tem este Logos sobre si, tem esta coluna de fogo sobre si. Você não é um coitadinho, não. Você é um filho e uma filha de Deus, que foi resgatado pelo sangue do Cordeiro, que tem este sinal eterno da coluna de fogo sobre si. Agora isso é para eleitos, são para aqueles que Deus predestinou para crer. Agora em nenhuma outra era, em nenhum outro tempo, Deus permitiu esta coluna de fogo ser fotografada, mas nos nossos dias, nesta última era, na voz do sétimo anjo, Deus permitiu ele ser fotografado com seu profeta, mostrando um sinal, identificando que estamos naquilo que é correto, que estamos naquilo que é verdadeiro. E você, filho de Deus, filha de Deus, que tem crido, que tem sofrido, que tem dado a sua vida por esta mensagem, você sabe que você não está simplesmente em ventos de doutrinas, como a folha de uma bananeira, mas você está no esconderijo, na sombra deste onipotente. Você está na sombra desta coluna de fogo. Você está escondido nesta coluna de fogo. Isto é para a noiva de Jesus Cristo, é um sinal da noiva. Não tente explicar isso para o mundo, não tente explicar isso para o sistema religioso, isto não é para eles. A coluna de fogo é para a noiva de Jesus Cristo. O Espírito Santo, Logos que se repartiu no dia de Pentecostes, foi somente para os escolhidos, é somente para os eleitos. Agora isto mostra que Deus não está a milhões e milhões e milhões de anos-luz lá distante, mas Deus está na terra, através de você, minha irmã lutadora. Deus está na terra através de você, meu irmão, que tem lutado, que tem levantado de madrugada, que tem pegado a sua marmita e tem ido para o seu trabalho lutar, trabalhar para ganhar o seu pão dignamente. É a coluna de fogo, o Logos aí dentro te dando força, é o Logos aí dentro trabalhando, mostrando que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É o Logos dentro de uma criança, é o Logos dentro de um bebê, é Deus em carne humana nesta era de Laodiceia, completando a sua noiva, completando o seu corpo. E aí você pensa, então por que eu sofro assim? Por que lutas? Por que tantos problemas?
Por que então, pastor, tanta enfermidade? Satanás, ele levanta contra Deus mesmo. Ele levanta contra os filhos de Deus. Mas você tem que ter essa escritura em seu coração. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O Logos venceu o mundo, e o Logos em você tem vencido o mundo. O Logos em você tem vencido os espíritos da era de Laodiceia, mas o Logos em você, o Espírito Santo, tem vencido também as enfermidades, tem vencido também todos os problemas, porque você faz parte deste exército invencível de Deus, que é a noiva de Jesus Cristo. Agora você vai se posicionar como este Deus menor. O Logos em plenitude em Jesus Cristo, mas o Logos em porções na noiva de Jesus Cristo, na Senhora Jesus, neste povo eleito lutador, neste povo eleito sofredor, mas é povo do Senhor Jesus Cristo. Balaão olhou para Israel e ele viu somente o povo fraco, errado, mas ele falhou em ver este Logos. O povo era fraco, mas o Logos estava ali no meio deles. A força era a coluna de fogo. O povo era errado, mas santo era a coluna de fogo. Você pode se ver fraco, errado, mas o forte é Deus que está em você. O santo é o Espírito Santo. Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está em vós do que as enfermidades e as suas lutas. Por isso que neste momento nós nos curvamos diante deste Deus Todo-Poderoso, nos curvamos diante desta coluna de fogo que enche os céus e a terra, e nós repreendemos no nome de Jesus Cristo todo espírito de enfermidade, todo poder do mal que tenta amarrar, segurar um filho de Deus, uma filha de Deus, com pensamentos negativos, com cargas negativas, mas o Espírito Santo tem uma carga de cura divina, uma carga que saiu lá do Calvário, e esta carga, ela dá força, esta carga cura o enfermo, esta carga levanta o abatido que está numa cama de um leito, que está numa cama esperando a morte, mas esta carga do Calvário, este poder de Isaías 53, faz esta enfermidade voltar para o inferno, porque Jesus Cristo disse: o inferno foi criado para o diabo e seus anjos, e toda enfermidade é um diabo, e no nome de Jesus Cristo, todo espírito de enfermidade está repreendida pelo poder do nome de Jesus Cristo. Filho de Deus, eleito do Senhor, esta coluna de fogo, este Logos está dentro de ti, deixa ele operar, creia somente no poder que está dentro de você, creia na cura divina. Este Logos tem os céus, ele é os céus, ele é a cura divina, ele é a alegria, ele é a paz. Simplesmente confessa diante dele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Sejam abençoados, seus lares sejam abençoados, toda a opressão do lar,
toda opressão do diabo com dívidas, com problemas familiares, problemas conjugais, todo mal seja repreendido e que aquela bênção que Jesus disse, a minha paz vos dou, haja paz entre os casais, haja paz nas famílias que creem neste Logos, haja paz nos filhos que creem neste Logos, no nome do Senhor Jesus Cristo, que a bênção da mensagem esteja sobre a vida de cada irmão, de cada irmã, no nome de Jesus Cristo. Amém. De vale em que eu ando é de bênção, de paz, porque tenho comigo Jesus. Por seu sangue aos humildes garante perdão, com poder Ele os enche de luz. Entrai com Jesus, onde a benção é paz, onde a todos revela feição. Aceitai, abraçai, confessai e o publicai, que nele há salvação. Há festim neste vale de bênção e paz, segurança no Deus liberal. O cansado recebe alimento e vigor, para o triste há consolo real. Entrai onde a entrai com Jesus, onde a benção e paz, onde todos revela feição. Aceitai, abraçai, confessai-o, publicai, que nele há salvação. A ternura no vale de bênção e paz, e riquezas de incrível amor, mas somente os fiéis, os que podem gozar esta graça do bom Salvador. Entrai com Jesus, onde há bênção e paz, onde todos revela feição. Aceitai, abraçai, confessai e o publicai, que nele há salvação. Há canções neste vale de bênção e paz, tais que os anjos se querem unir, a cantar com os salvos o excelso louvor de Jesus, que nos veio remir. Entrai
com Jesus, onde há bênção e paz, onde todos revela feição. Aceitai, abraçai, confessai-o, publicai que nele há salvação.